Olá pessoal, bom dia, bem-vindos mais uma vez ao acampamento universitário Palavra da Vida virtual. Sim, é isso mesmo, temos feito o nosso acampamento aqui, mesmo à distância, mas de maneira virtual. Tem sido muito bom, né? Hoje tem muito mais preparado para você. Falando em acampamento, eu quero falar um pouco mais sobre o que é isso. A Palavra da Vida trabalha com acampamentos. É uma das atividades, um dos ministérios da Palavra da Vida. Mas o que é isso? Acampamento é um evento dedicado a evangelismo, ensino bíblico, investimento pessoal na vida de jovens, adolescentes, crianças, em um ambiente informal. Sim, é muita diversão, é maravilhosa essa experiência. Mas com o objetivo de quê? Com o objetivo de provocar uma experiência de fé, conhecer mais a Deus, gerar crescimento espiritual. Isso é acampamento. E é isso que você tem tido a oportunidade de participar aqui conosco durante esses dias também. A Palavra da Vida faz seus acampamentos normalmente, né, presencialmente, juntamos os acampantes e fazemos em Maputo já há muitos anos, também fazemos em Inhambane. Então é uma experiência muito gratificante, vale a pena participar. Se você ainda não conhece o acampamento Palavra da Vida, você pode visitar
a nossa página no Facebook. Tem ali algumas informações, vídeos, fotos. Também no nosso canal do YouTube. Você pode procurar lá por Palavra da Vida Moçambique e ver mais informações sobre o nosso acampamento. Vale a pena, vai atrás disso. E agora, para continuar a nossa programação, eu gostaria de orar por mais esse dia e por mais essa sessão bíblica que teremos nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de, mesmo à distância, podermos ter esse tempo de aprendizado, de comunhão virtual. Mas é bom saber que aqui e em qualquer lugar, onde cada acampante aqui estiver, o Senhor está também. E pedimos que o Senhor nos abençoe em mais essa sessão. Usa tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Vamos então seguir adiante com a nossa programação. Bom dia, queridos irmãos do acampamento universitário. Eu sou Diogo Almeida, sou missionário em Inhambane, Moçambique. Quero explicar um pouco mais sobre esse tempo de hora silenciosa, de devocional, que podemos ter a cada dia. É importante procurar um lugar tranquilo, um lugar calmo, que não vai ter interrupções. E ali, então, você começa orando, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, por quem Ele é. Você pede a Deus para que Ele fale consigo, afinal de contas, esse tempo é você falar com Deus por meio da oração e Deus falar consigo por meio da palavra dEle. Peça que Deus ajude a perceber, abra a sua mente, o seu coração para a palavra de Deus. Então eu queria orar agora nessa hora, pedindo que Deus faça isso conosco. Deus, muito obrigado pelo Teu amor incondicional, pela esperança que o Senhor nos dá na salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz e ela sempre nos orienta e nos transforma. Pedimos agora que, ao abrir a Tua palavra, ela fale conosco, ela transforme nossos corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nesse tempo você pode sempre começar então em oração. Você depois lê a palavra de Deus várias vezes para perceber bem e tenta escrever, pensar o que o autor está a dizer. Não o que você quer que ele diga, mas o que o autor está a dizer. Depois, então, você lê a palavra de Deus em várias versões diferentes, se você tem acesso, hoje com aplicativos no celular é muito fácil. E eu quero ler com vocês um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Eu vou ler em algumas versões diferentes aqui. Portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos seus velhos caminhos, à prática do mal, porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse, sejam santos, pois eu sou santo. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, porque é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Então, depois de ler em diferentes versões, isso nos ajuda a perceber melhor algumas palavras que antes não entendemos. Nós vamos para o texto e tentamos observar coisas, fazemos perguntas ao texto para conseguir entender o que a palavra de Deus quer nos desafiar. E nós vamos fazer isso agora na prática juntos. Vamos aí para a tela e vamos tentar estudar um pouco melhor esse texto com algumas perguntas. O cristão, ele vive no tempo futuro. Suas ações e decisões no presente são governadas pela esperança futura. A sua mente está voltada para o futuro. A mente, ela é a chave para a vitória. Os nossos olhos veem, nosso coração deseja, a nossa mente desenvolve e planeja, e nossas ações concluem e colocam em prática. Ele diz, estejam preparados, alertas, prontos para agir. Depois ele diz, exercitem o autocontrole, ou seja, sejam equilibrados, atentos. Outra versão diz, sejam sóbrios. Precisamos ter esse autocontrole, esse equilíbrio na forma de viver e pensar.
nós também precisamos depositar o quê? Então a gente vai fazendo perguntas ao texto. Toda a esperança deve estar depositada aonde? Na graça que receberão. Percebem que é tempo futuro, ainda não aconteceu, ainda não se completou. Quando que isso vai se completar? Quando Jesus Cristo for revelado. Então a nossa mente, ela deve ser vivida com a mente no futuro, exercitando o equilíbrio, o autocontrole, depositando toda a esperança na graça, nesse favor imerecido que recebemos em Cristo já, mas será completo lá quando Jesus voltar. Depois ele diz, sejam filhos obedientes. Então agora Pedro vai usar lógica. Ele diz então que já que vocês são filhos, vocês devem viver como filhos. E não como qualquer filho, mas um filho obediente. Eu devo ser obediente ao Senhor em tudo o que eu fizer. Então eu preciso ser um filho que obedece a Deus. Como? Não voltando ao antigo modo de viver. Eu vivo em obediência se eu vivo em transformação, em mudança. Eu não posso mais viver como antes eu vivia. Como era a minha vida antes? Eu satisfazia os próprios desejos e eu vivia na ignorância. Eu não percebia o pecado, eu não percebia o quanto isso ofendia a santidade de Deus. Agora, porém, como filhos obedientes, vocês devem ser santos. Sejam, mais um verbo aqui, sejam o quê? Santos. Onde? Em tudo o que fizerem. Se eu vivo com uma esperança inabalável, não posso viver em algumas áreas apenas essa esperança, essa filiação, essa obediência. Eu preciso obedecer em tudo o que eu fizer, em todos os lugares que eu estiver. Não existe separação entre o que é santo na igreja e o que não é santo fora da igreja. Todo lugar é um lugar que eu devo viver em santidade. Por quê? Qual é o modelo que nós temos? Aquele que nos chamou, que é o próprio Cristo. E é interessante que a Bíblia se completa, né? E ele está citando agora um texto lá de Levíticos 11, 44 e 45. E ele diz então, sejam santos porque eu sou santo. Esse é o padrão. O padrão é Cristo, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou com o seu sangue. E é por meio dele que nós temos uma esperança inabalável e será completa essa alegria, essa satisfação quando Jesus voltar e quando estivermos em sua presença. Como nós podemos resumir o que aprendemos? Por causa da esperança que temos em Cristo, que nos comprou e nos deu uma esperança viva, nós precisamos estar com a mente voltada para a eternidade, que nos aguarda, e não mais viver na busca de prazeres desse mundo e na ignorância, achando que a vida é aqui. Agora eu preciso viver como um filho obediente e santo. Preciso viver uma vida diferente seguindo o modelo de Jesus. E na nossa aplicação, eu sempre tenho que pensar como que eu posso aplicar isso na minha vida. Eu coloquei aqui algumas perguntas que podem guiar nessa aplicação. E uma delas diz assim, quais foram as decisões dessa semana que tomei baseado na busca do prazer ao invés da glória de Deus? Tenho buscado viver uma vida santa, diferente do mundo? O que eu preciso deixar de fazer para isso? Então, nessa semana, quando o pecado assediar, eu devo lembrar dessa pergunta e viver como um filho obediente e santo. Pensa nessas perguntas e tenta aplicar isso. Uma aplicação prática é algo que eu consigo medir se eu cumpri ou não. Ela tem um tempo determinado também, isso me ajuda mais ainda. E tem que ser algo que vai mudar uma atitude, algo que eu passo a fazer ou deixo de fazer. Pode pensar aí em algo prático para a sua vida, em como aplicar esse texto assim. Bem, queridos, depois de estudar esse texto, depois de observar e aplicar a nossa vida, nós podemos novamente ter um tempo de oração. E nessa oração nós podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós podemos elogiar a Deus, exaltar, glorificar, elogiar as qualidades, os atributos de Deus. Com isso nós estamos declarando quem Ele é. Nós também vamos interceder por outras pessoas. Esse é o tempo em que você pode colocar na sua agenda de oração outros nomes, amigos, familiares, pessoas que você está querendo evangelizar. Então você intercede por outros. E você também tem um tempo de pedir para si mesmo.
colocando as suas batalhas, as suas necessidades e principalmente orar para que essas virtudes cristãs, essa esperança inabalável possa ser aplicada à nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos santos como Deus é santo. Vamos orar mais uma vez? Deus, o Senhor nos ensina a vivermos com essa esperança inabalável em Cristo Jesus, que nos comprou, nos resgatou com o seu sangue. Agora, Deus, nós precisamos estar com a nossa mente voltada à eternidade. Nós precisamos ser filhos obedientes, obedecer ao Senhor em todas as coisas e viver a santidade que o Senhor deseja de nós, diferente desse mundo, porque a nossa esperança não está aqui, mas está na eternidade que estaremos ao teu lado. Nos ajuda a vivermos cá, com a cabeça lá, a sermos filhos obedientes e não voltar mais atrás na velha vida que vivíamos. Nos ajuda a honrar ao Senhor em todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Jesus nos tirou do poder das trevas, nos levou para sua luz, na remissão do pecado. Meu Criador, meu Redentor, com seu poder Ele me guarda, me criou minha força e meu viver. Por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas, para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. O pecado atrapalha a conexão com Jesus, pois sem Cristo não há nada que todos nós possamos fazer. Santidade, humildade nos conectam com Jesus. Para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Para poder permanecer na sua presença, fazer sua vontade, dando frutos verdadeiros. Aí, 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 oh, oh, aí, oh, oh, aí, oh, oh, aí, oh, oh. E aí, meu jovem, eu sou muito curiosa. Sabe o que eu descobri?
Vamos a isso. Pegue na sua Bíblia, coloque ela bem do seu lado, porque a minha curiosidade está na Bíblia. Vamos mergulhar nessa. Você é curioso? Antes disso, sabia que na Bíblia existe um e único capítulo em um livro da Bíblia que Jesus narra todo ele sem que haja nenhuma interrupção de segunda pessoa falando? Você sabia disso? É o seguinte, eu te desafio, pegue na sua Bíblia, dou-te 30 segundos e procura em que capítulo e em que livro Jesus narra todo ele sem que haja nenhuma interrupção de segunda pessoa falando. Após os 30 segundos, eu virei dando algumas dicas. Vamos a isso! Primeira dica. Tintã, está no capítulo 6. Já? Ajudou? Facilitou? Não, vou dar mais outra dica. A segunda dica do livro, vou soletrar aqui as letras. T, U, E, A, M. É isso aí. Em Mateus, capítulo 6, Jesus narra do primeiro ao último versículo sem que haja nenhuma interrupção de segunda pessoa falando. Vai aí, pegue na sua Bíblia e consulte. Valeu, até a próxima. Aí, 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 aí. Grande esperança tenho em ti, total certeza tenho em ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Na minha angústia clamo a ti, pois meu socorro vem de ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Grande esperança tenho em
Eu me lembro quando as notícias do coronavírus começaram a chegar. Eram informações pelo WhatsApp, eram informações pela TV, pelo rádio, pelo Facebook, pronunciamentos presidenciais, contagem de mortos, muita coisa ruim acontecendo ao redor do mundo. E a verdade é que as pessoas reagiam de diferentes maneiras, mas isso não é uma coisa nova. Isso aconteceu ao longo da história da humanidade. Não é a primeira vez que o mundo é abalado. Nós já tivemos guerras mundiais, pestes, desastres naturais, e não só no nível mundial, mas o cristão ele sofre também. Seja na sua cidade, seja na sua família, no contexto do trabalho, no contexto da escola. A questão não é se nós vamos sofrer ou não. A questão é como viver diante da provação, como viver diante do sofrimento, como viver diante de situações ruins. E a gente percebeu que no primeiro capítulo da carta de Pedro, é trabalhada nos primeiros versos essa ideia da esperança inabalável, ou seja, onde nós encontramos a salvação, as garantias da salvação e essa alegria que surge nessas garantias que nós temos na salvação, mesmo nos momentos de provação. E agora eu queria trabalhar um pouco com vocês aquilo que vem no versículo 13, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. É muito interessante que a primeira palavra é uma das mais importantes, portanto. Por quê? Porque tudo aquilo que vem antes vai sustentar você para a sua prática. A ideia de Pedro é a seguinte com essa palavra portanto. Agora que eu já expliquei tudo, vamos para a prática. Aquilo que eu ensinei para vocês sobre salvação, sobre garantias da salvação, vai ser fundamento para vocês praticarem. Portanto, essa é a ideia que Pedro está trazendo. E diante dessa explicação detalhada, a primeira coisa que Pedro vai pedir para mim e para você é uma nova mentalidade, com um entendimento pronto para entrar em ação. Tende autocontrole. A ideia de Pedro com essa expressão com um entendimento pronto para entrar em ação, ela é muito interessante, porque a ideia que está por trás aí, a tradução que a gente vê inclusive em Bíblias mais antigas é cingindo os lombos do vosso entendimento. Quando você ouve essa expressão, você fala, não estou entendendo nada, mas aqueles leitores que leram essa carta, que leram essa expressão, eles entenderam totalmente. Aquelas pessoas que viviam naquela época com túnicas grandes, quando se preparavam para agir, amarravam aquela túnica na cintura, colocavam entre as pernas, colocavam na cintura e estavam prontas para a ação. A ideia que Pedro está querendo trazer aqui é pronto. Agora você está pronto para a ação. Depois de tudo que eu ensinei sobre salvação, sobre garantias da salvação, você está pronto para agir. Agora o cristão, com a sua mente, ele é capaz de interpretar os fatos, as provações, as ideias, os conteúdos, os acontecimentos da vida, porque foi ensinado algo sobre salvação e garantias da salvação para ele. Agora com a sua mente ele está pronto para tomar boas decisões. E é interessante perceber que muitas pessoas com as provações têm dificuldade de tomar boas decisões. E a pandemia é uma prova disso. A pandemia trouxe reações de pessoas ao redor do mundo, muitas entraram em desespero, porque a fonte da sua confiança era o dinheiro, a condição social, o estudo, o status. E o que a gente aprendeu com essa pandemia é que o vírus não escolhe pessoas, ele simplesmente invade, independente de onde você estiver. Outras pessoas caíram no descaso. Elas ignoraram todas as orientações da saúde, seguindo a sua vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo, prejudicando a si mesmo e a outros. É interessante percebermos que essa mente, ela vai ajudar a mim e a você a tomar boas decisões. É interessante que Pedro vai falar logo depois dessa expressão o seguinte: tende autocontrole. Outras versões dizem sede sóbrios. A NVI diz esteja alerta. É interessante porque Pedro está mostrando aqui para mim e para você que uma pessoa sóbria é uma pessoa que está capacitada para tomar boas decisões, ela tem um controle, mesmo em situações adversas. Isso é muito importante. Não é se você sabe tomar decisões nos momentos fáceis, mas é se você sabe tomar decisões, se você tem um controle quando as situações estão extremamente complicadas. O contrário de sóbrio seria o quê? Seria grosso, seria bêbado. E uma pergunta que eu faria para você, você daria um carro para um bêbado? Você confiaria uma quantidade de dinheiro para bêbado?
Você daria ou perguntaria conselhos para uma pessoa que esteja bêbada ou que esteja drogada? De maneira nenhuma. Por quê? Porque aquela pessoa não sabe tomar boas decisões por causa do seu corpo que está intoxicado pelo álcool ou pelas drogas. Um bêbado não toma boas decisões. E de maneira muito similar, muitas pessoas e até cristãos não estão com seus corpos intoxicados, mas estão com a sua mente intoxicada. E se você estiver com a sua mente intoxicada, você também não está apto para tomar boas decisões. A verdade é que nós recebemos informações diariamente. São informações e conteúdos e muitos deles vão contra a verdade encontrada na palavra, a verdade encontrada em Jesus Cristo. Seja pela internet, seja pela televisão, por professores dentro da faculdade, na universidade, até mesmo dentro das igrejas, falsos profetas, falsas igrejas. E essas pessoas que ouvem essas informações começam a ter a mente entorpecida, intoxicada por essas informações. E não está apta para tomar boas decisões. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vai dizer o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Pedro nos ensina que ser sóbrio é uma atitude também muito importante para enfrentar o diabo, para resistir ao diabo. Muitas vezes nós pensamos que a atuação do diabo é aquela atuação visivelmente feia, onde a pessoa se transforma, onde a voz muda, onde coisas terríveis acontecem. Mas nós esquecemos que Satanás muitas vezes ele vai usar meios mais discretos para derrubar o crente. E uma das coisas que ele fez com Adão e Eva foi exatamente isso. Ele usou da mentira, do engano, do convencimento para que Adão e Eva desobedecessem a Deus. Essa mesma tática foi usada na tentação de Jesus e glória a Deus, Jesus não caiu, Jesus não pecou. Mas é isso que ele vai fazer, é isso que o diabo vai fazer comigo e com você também. Ele vai trazer um pouco da verdade, ele vai misturar com a mentira para enganar pessoas, até mesmo os cristãos. Coisas boas, aparentemente boas, que vão afastar as pessoas de Deus. Por exemplo, algumas coisas que você encontra na universidade, na sociedade, inclusive na sua família. Se você se formar, então você será alguém. Você só é alguém se você tem um diploma. Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou mecânico e por aí vai. E algumas pessoas aliam a sua identidade àquele curso que ele fez. A sua identidade não está naquilo que ele é, mas a sua identidade está naquilo que você faz, ou naquilo que você fez. Olá, meu nome é Felipe. E o que você é? Eu sou médico, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. E a mentira que Satanás vai trazer aqui é: você é aquilo que você faz. E o que Deus está falando, não é isso. A sua identidade está em ser a imagem e semelhança de Deus e nesse resgate feito por Jesus Cristo. Aí está a sua identidade. Ter um diploma é bom, se formar é bom, mas não é aí que está a sua identidade. Para você ser feliz, você precisa encontrar o amor da sua vida. Mentira. A verdadeira felicidade está em Jesus e Jesus somente. Aquele que derramou amor suficiente para mim e para você, através da sua obra lá na cruz. Casar é bom, mas não é isso que vai completar você. Não é isso que vai trazer alegria para você, a alegria plena que vai durar. Pode trazer a alegria momentânea, mas o que vai sustentar você, inclusive o seu casamento, é o Senhor Jesus. Outra mentira: o objetivo da sua vida é crescer profissionalmente. Encontre um trabalho, então está tudo resolvido. E num contexto de desemprego, isso é muito importante. Encontrar um trabalho é muito importante. Mas o seu objetivo de vida não pode ser apenas encontrar um trabalho ou crescer profissionalmente. O seu objetivo de vida é servir a Deus através do seu trabalho. É glorificar a Deus através do seu trabalho. E isso deve acontecer. Nós oramos para que as pessoas, os jovens, quando saiam da faculdade, eles possam encontrar um trabalho. Mas o alvo final desse jovem não é trabalhar, é glorificar a Deus. Uma outra mentira que nós encontramos é a salvação do país, das pessoas, dos indivíduos, é a educação. Se você se educar, então você será salvo, ou seja, você vai crescer, ou seja, você vai ser uma pessoa melhor e por aí vai. Isso é uma mentira também. Em muitos países do primeiro mundo que são extremamente bem-sucedidos academicamente, são moralmente falidos. Sem respeito, sem honra dentro da família, com índices de suicídio apesar da formação acadêmica,
com leis pró-aborto, com conceitos de família quebrados, mulher, homem, paternidade, maternidade, tudo isso distorcido. Academicamente desenvolvidos, mas moralmente subdesenvolvidos. Por quê? Porque a educação é boa, mas sem Deus ela é insuficiente. O diabo ele quer afastar você da fé. O diabo quer afastar você de Jesus. E ele vai misturar essa verdade com a mentira para que você ache que você não precisa de Jesus, que você não precisa de Deus, que o seu objetivo final não é buscar o Senhor, mas é qualquer outra coisa. No mundo cheio de narrativas políticas, sociais, espirituais, o Senhor nos chama para uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade está na verdade. E a verdade é Jesus. Qualquer coisa que vá contra essa verdade, você precisa se afastar. Porque a verdade está em Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Uma nova mentalidade, é isso que Pedro está pedindo. Mas o que ele fala logo depois é relacionado a um futuro, ou seja, nós temos um novo futuro. Esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. A verdade que Pedro está trazendo para mim e para você aqui, para os leitores da época, é que Jesus vai voltar. E aqueles que creram no Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas vão se alegrar com Ele no seu retorno. Nós não falamos muito sobre isso, mas quando falamos, percebemos que na verdade a gente não vive a expectativa desse retorno. Na verdade, nós vivemos o nosso tempo aqui na Terra como se ele fosse durar para sempre. Nós até cantamos sobre a eternidade, mas nós não vivemos nos preparando para a eternidade. Nós vivemos a expectativa de coisas terrenas. Quando vou me formar? Quando vou casar? Quando vou ter um filho? Quando vou comprar minha casa? Quando vou comprar um carro? Quando vou conseguir aquele emprego? Quando vou receber meu salário? Quando vou sair de férias? Quando vou viajar? Quando vou ter outro filho? Novamente, essas coisas são boas, mas não são o fim em si. Quando terra e céus passarem, o casamento vai passar. Inclusive o relacionamento entre pai e filho vai passar. A sua casa vai ficar. Se a sua expectativa está somente no aqui e agora, mesmo que você esteja cantando sobre a eternidade, então Paulo vai ter um recado para mim e para você em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A mensagem do Evangelho completa é: Cristo morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Por isso, todo cristão precisa viver a expectativa do retorno de Jesus. E esse retorno de Jesus vai me ajudar a viver a vida cristã diariamente. A ideia que Pedro está trazendo é: vale a pena. Continue lutando. E essa realidade da volta de Jesus é extremamente importante, porque ao longo da carta, Pedro, o que ele vai fazer? Ele vai dar vários imperativos para a vida cristã. Então, esse retorno de Jesus, incentiva essas pessoas a viverem esses imperativos da vida cristã. A ideia aqui é: vivamos na expectativa da eternidade. Eu vou me graduar, eu vou me formar, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou casar, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou ter um filho, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou comprar a minha casa, certo de que Jesus vai voltar, e por aí vai. Eu vou sofrer aquela provação, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou ser chamado de matreco na faculdade, certo de que Jesus vai voltar. Eu vou enfrentar essa pandemia, certo de que Jesus vai voltar. E se eu for contaminado, eu vou ser contaminado, certo de que Jesus vai voltar ou Ele vai me levar. A eternidade precisa estar presente no meu dia a dia. A certeza da volta de Jesus nos ajuda a não nos desesperarmos, a não correr atrás apenas daquilo que vai ficar, a tomar decisões melhores, a caminhar esse caminho de maneira correta. A certeza da esperança inabalável nos traz uma nova mentalidade e nos traz um novo futuro. E a terceira ideia que eu queria trazer aqui é que essa esperança inabalável, ela traz uma nova família. E eu queria ler com você aqui o versículo 14 até o 17. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que vocês tinham em tempos passados, na vossa ignorância. Mas sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação,
se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. É muito interessante que a expressão mais repetida aqui, ou a expressão que mais ressalta aos meus olhos aqui, é a expressão Pai. E eu gosto de ouvir histórias sobre adoção. E duas histórias me emocionam muito. Tenho duas famílias amigas que decidiram, entre elas, adotar crianças. O processo de adoção foi cheio de dificuldade, cheio de processos legais, que são a maneira correta de adotar uma criança, mas o que mais me impressionou foi a mudança na vida dessas crianças. Antes, abandonados, sem saber quem eram seus pais, sem regras, sem uma boa alimentação, sem cuidado, sem um futuro certo, sem apoio e, principalmente, sem uma referência. Depois de todo aquele processo, essas crianças, agora legalmente adotadas, elas adquirem um novo nome, um novo sobrenome, um novo apelido. E com esse apelido vem a garantia de um cuidado, de um futuro, de um abrigo, de alimentação, de apoio e, principalmente, de uma referência a ser seguida. A vida dessas crianças muda totalmente. Agora se tem uma referência. Um pai que pode ser imitado no jeito que fala, na sua conduta, na maneira que ora, na maneira que lê a Bíblia, na maneira que se relaciona com a sua esposa, com as pessoas. Há uma referência no cuidado com os filhos, inclusive esse que foi adotado agora, que é tão filho como os outros de sangue. O que nós percebemos é que a maior vitória na adoção é essa criança agora ter uma referência a ser imitada. Esse filho adotado pode olhar para o seu pai, para sua mãe e imitar a sua conduta. E sem a adoção, provavelmente isso não aconteceria. Paralelamente falando, foi exatamente isso que aconteceu conosco. Antes, éramos filhos da ira, cegos, perdidos, amando mais as trevas do que a luz, limpos por fora, mas sujos por dentro, dignos de punição, satisfazendo os nossos próprios desejos, mortos em nossos pecados. E quando fomos salvos em Cristo Jesus, Pedro vai usar a expressão filhos. No pacote dessa adoção, que traz todos os privilégios e todas as mudanças, traz também a responsabilidade de imitar a nossa referência. Quem é a nossa referência agora? O próprio Deus, o Pai. Sejam santamente diferentes na sua conduta, nas suas palavras, no amor ao próximo, nas suas prioridades, porque o Pai de vocês é santamente diferente. Para todos aqueles que estão vendo e ouvindo essa pregação, nenhum de nós tem uma referência perfeita em casa. Talvez alguns de vocês que estão a ouvir e ver essa pregação, talvez nem tenham uma referência em casa, não tem um pai, não tem uma mãe. A Bíblia nos mostra que em Cristo fazemos parte de uma nova família e que a nossa referência é o Senhor e o Senhor por toda a eternidade. Eu me lembro de ter refeições quando eu era adolescente com os meus irmãos, meus pais e os meus avós. Domingo a gente ia para a igreja, aquela confusão toda, chegava em casa, minha avó preparava uma massa, um refresco bem gelado e todo mundo sentava ao redor da mesa para comer e conversar. Mais do que a comida gostosa, havia tempo de conversa, de riso, de choro, de relacionamento. Meu irmão, minha irmã, você vai ter isso também. Eu vou ter isso. Isso vai acontecer na eternidade, quando eu e você nos sentarmos na mesa e termos uma bela refeição com o nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. Uma refeição perfeita, sem pecado, um relacionamento perfeito. Portanto, viva essa realidade futura da eternidade agora. Sede santos, porque Deus, o nosso Pai, é santo. 1 Pedro vai trazer alguns imperativos ao longo da carta, eu só quero ler um aqui. Porque depois disso ele vai mostrar como é que eu vivo essa vida de santidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 vai dizer: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. O que nós temos aqui é uma nova família, uma nova referência. E isso vai durar toda a eternidade. Vivamos agora aquilo que teremos na eternidade. E finalmente, nessa nova família há uma nova segurança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 vai dizer: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro,
que vocês foram resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Num momento de insegurança, onde as pessoas percebem que aquilo que eles achavam que trazia segurança para eles, na verdade se mostrou inseguro, eu e você, nesse texto é nos mostrado aonde está a nossa verdadeira segurança. A nossa verdadeira segurança está na obra de Jesus, na cruz do Calvário. O resgate que Jesus fez na salvação não aconteceu porque você tem um diploma. Não aconteceu porque você tem um bom emprego ou porque você tem dinheiro. Essa segurança não foi dada porque você tem conhecimento acadêmico, porque você descobriu uma coisa nova, por causa de uma nova filosofia. Essa segurança não foi dada por causa da tradição dos seus pais, dos meus pais, da minha cultura ou da sua cultura. Essa segurança não é dada por causa do desenvolvimento educacional do meu país. Não foi por causa das minhas boas ações, não foi por causa das minhas boas obras, na quantidade de orações que eu faço diariamente, e nem na quantidade de vezes que eu vou à igreja. Essa verdadeira segurança está em Cristo Jesus, porque nada disso seria suficiente para nos resgatar das trevas. Nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar seria suficiente para nos livrar da pena do pecado e para nos dar a vida eterna. É muito triste dizer que muitos só percebem essa verdadeira segurança perto da morte, e mais triste ainda, outros percebem essa verdadeira segurança apenas depois da morte, quando já não há mais tempo. Percebem que negaram a pessoa errada, não carregaram o que era símbolo de derrota passageira, mas de vitória eterna. Eles deixaram de seguir a pessoa certa. O texto bíblico vai dizer: eles ganharam o mundo, mas perderam a sua alma. Outros não. Outros perceberam que foi Deus, o nosso Pai, que mandou o seu Filho que está no céu para morrer em nosso lugar e ressuscitar, nos selando com o Espírito Santo, garantindo assim a nossa vida eterna. Aí está a sua segurança. Estamos vivendo tempos muito confusos por causa das provações, do sofrimento, e isso vai continuar. Talvez não no nível mundial, no nível familiar, em alguma época da sua vida. O mundo precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. O mundo precisa de pessoas transformadas por Jesus, que ao entenderem a salvação e a garantia da salvação, ao perceberem essa esperança inabalável, têm uma nova mentalidade, um novo futuro, uma nova família e uma nova segurança. Que o Senhor nos ajude a compreender e viver essa realidade. É isso aí, pessoal. Espero que esteja a ser um tempo bom, um tempo produtivo, um tempo que irá te ajudar a crescer cada vez mais em intimidade e no conhecimento do Senhor. Nós temos um desafio para ti. Esse desafio consiste em tirar uma foto, a melhor foto que você puder tirar e nos mandar. Mande essa foto para o seu conselheiro, que ele irá encaminhar para nós e nós iremos fazer uma coisa muito interessante. Mande a sua melhor foto tirada nesse tempo de acampamento, não esqueça. Se durante os estudos surgiu uma pergunta, escreve aí a tua pergunta e mande para o seu conselheiro, que ele irá encaminhar. Se durante esses estudos que foram dados já surgiu uma coisa que você não conseguiu compreender, manda a sua pergunta, escreve aí e o seu conselheiro irá encaminhar. E hoje, 14 horas, nós teremos o que chamamos de grupos de interesse. Teremos o grupo de interesse para as moças e o grupo de interesse para os rapazes. Para as moças, nós falaremos de feminilidade bíblica. Moça, o que te define? À luz da Bíblia, nós procuraremos responder essa pergunta. Convide mais moças para fazerem parte dessa sessão especial e maravilhosa que nós estamos preparando para si. Para os rapazes, nós falaremos de masculinidade bíblica. Rapaz, o que é ser homem? O que te define?
À luz da Bíblia também nós iremos procurar responder a essas perguntas. Então vale a pena fazer parte dessas sessões, dessa sessão maravilhosa que nós estamos a preparar para si. Então convide mais gente aí, mais pessoas para fazerem parte dessa sessão muito boa que nós estamos a preparar. Outra coisa que nós também queremos te lembrar é: olhe o seu calendário das atividades que nós temos lá, não esqueça, procure chegar a tempo em cada atividade para você não perder nada, para que você aproveite ao máximo tudo que esse acampamento tem disponibilizado, tudo que esse acampamento tem para si. Então, hoje, 14 horas que nós temos o grupo de interesse, esteja preparado quando forem 13h50. Então, é isso que nós temos para si. Então, estamos juntos, até a próxima.